Gente, com certeza você já ouviu falar em anemia, não ouviu? Mas o que pode causar essa doença? Como a gente pode diagnosticar e tratá-la? Então, para entender um pouquinho melhor esse assunto, eu convidei a médica, a doutora Carla Safar. Tudo bem, Carla? Tudo bem, Rose? Eu sei que a agenda é muito concorrida lá, mas conseguiu hoje abrir uma... É sempre um prazer vir no seu programa. Eu acho um programa muito agradável e muito esclarecedor. Fico feliz de estar aqui. E nós vamos falar de anemia, mas eu acho que antes de eu começar a falar, a gente tem 3 perguntinhas na rua. Vamos para as primeiras? Vamos. Vamos lá, primeira perguntinha para a doutora? Olá, eu sou a Alessandra, eu moro em Sarandi e eu queria saber quais são os sintomas que a pessoa que está com anemia apresenta. Olha, os sintomas de anemia, eles, independente da causa da anemia, eles são meio semelhantes, tá? Então, geralmente a pessoa sente-se fraca, desanimada, com muito sono, dificuldade de concentração. Esses são os sintomas, é o que a pessoa refere geralmente. Cefaleia, né, que é a dor de cabeça, instabilidade de humor, depressão. Então, sempre que a pessoa manifesta esses sintomas ou vai com essa queixa ao médico, a anemia deve ser investigada. E ela é acompanhada de alguns sinais que a gente detecta no exame físico, tipo língua lisa, feridinhas nas laterais da língua, que a gente chama de queilite, descamação de unhas, a palidez da pele. Né, Carla? Pode ser tanto pessoas jovens como pessoas mais velhas, ou tem uma idade que é um período mais crítico para... Rose, a anemia, propriamente dita, ela não é uma doença, ela é um sinal de doença. Tá? Então, as causas de anemia são muito variadas. Ela pode ser desde aquela anemia do recém-nascido, da mãe que teve uma ingesta baixa de ferro e da criança, do lactente que não foi amamentado ao seio ou com leite enriquecido, até uma anemia que vai significar um câncer, uma falência da medula ou que vai ser uma manifestação de uma leucemia. Então, dependendo a anemia é extremamente variável. Sempre que a gente detecta anemia ou através de queixa, através do exame laboratorial, do exame físico, a gente tem um grande número de doenças para investigar. Por isso que, quando se fala em anemia, a gente faz um fluxograma. O que é? A gente olha a queixa, o exame físico e o exame laboratorial daquele paciente e, a partir desses achados, a gente joga nesse fluxograma. Por exemplo, dependendo da idade, são mais comuns determinados tipos de anemia. Se já é uma pessoa adulta, se é uma mulher, se tem menstruação, se teve várias gestações, a maior chance é que seja uma anemia por deficiência de ferro. No caso de ser um homem que não tem menstruação, que não tem gestação, e a anemia é por deficiência de ferro, essa anemia tem que ser investigada, porque ela pode ser um primeiro sinal de um câncer de estômago, um câncer de intestino, um câncer de reto, porque são órgãos que a gente perde sangue sem ver. Você perde uma gotinha por dia, num tumorzinho ali, e você não identifica. Cleide do que Jardim, ela acabou de fazer... Jardim Madre, ela acabou de perguntar, porque você respondeu se um câncer uma anemia pode se tornar uma leucemia. Não. O que acontece é o seguinte, toda vez que você tem anemia, toda vez que você tem leucemia, a anemia é quase uma constante. Por quê? Porque a leucemia é quando a fábrica do sangue, que é a medula óssea, que é o que está no interior dos nossos ossos longos, que é o tutano do osso, quando ele perde a capacidade de fabricar células normais, a gente vai ter a leucemia. Então, a medula óssea fica ocupada por células anormais, células malignas. E essas células não executam as atividades normais que as células do sangue normalmente exercem. Então, a célula vermelha do sangue ela não vai transportar o oxigênio, ela não vai ser formada normalmente e isso causa anemia. Então, quando você tem uma anemia, não é que ela vira leucemia. Entendi. É que ela pode ser a primeira manifestação, o primeiro sinal de uma leucemia. Acho que nós temos mais 2 perguntinhas na rua. Vamos para a segunda? Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Jais, eu sou aqui de Sarandi, de Jardim Bom Pastor. Gostaria de saber, doutor, se feijão realmente ajuda no combate à anemia. Olha, todo mundo fala assim, ai meu Deus, eu não como feijão, então eu posso ter anemia. Isso é um mito, tá? Como diz o Miguel, é verdade, mito. Isso é um mito. Primeiro, porque quando a gente fala em anemia carencial, que é aquela que vem pela deficiência de algum nutriente, geralmente ela pode ser por deficiência de ferro, deficiência de vitamina B12 ou deficiência de ácido fólico, que são as mais comuns. A gente vai ter deficiência de ferro quando a gente perde mais ferro do que você consegue absorver.
Então, há uma menstruação abundante, um mioma uterino, gestações repetidas, tumores do trato gastrointestinal onde você perde sangue. Aí, quais são os alimentos que contêm ferro? Aí São os alimentos de origem animal, tá? Então, por exemplo, o ferro de origem vegetal, ele é um ferro mal absorvido. Mas o fígado é bom? Sim, porque porque o alimento, o ferro que vai para o sangue, eu sempre costumo dizer, é o ferro que vem do sangue. Então, o ferro da carne é um ferro bem absorvido. O ferro do vegetal, ele é um ferro mal absorvido, porque ele está no estado férrico. E ainda, além disso, os alimentos contêm celulose, que impede a absorção adequada do ferro. Comer feijão, para falar que vai prevenir anemia por deficiência de ferro, é igual chupar prego, comer em panela de ferro. Não é o ferro que vai para o sangue. O ferro que vai para o sangue é o ferro que vem da carne. Acho que nós temos mais uma perguntinha na rua. Vamos lá, acho que para a terceira pergunta. Oi, sou o Brian, de Sarandi. Eu queria saber o que causa anemia. Olha, o que causa anemia? Primeiro, a gente pode ter anemia por hipoprodução da medula óssea, quer dizer, existe uma doença no tutano do osso, tá? Ela parou de produzir por alguma coisa, por inseticida agrícola, por excesso de radiação, igual aconteceu em Chernobyl, igual acontece nos desastres nucleares, igual acontece próximo às extrações de petróleo, nas estações de extração de petróleo. É uma anemia por falta de produção, então chama anemia aplástica, tá? Existem as leucemias, que também vão produzir uma impossibilidade da medula óssea de fabricar sangue. E existem as anemias carenciais, que são as deficiências de ferro, deficiências de vitamina B12, então aquele paciente que sangra, aquele paciente que tem uma úlcera gástrica, que impede a absorção da vitamina B12, um paciente que foi submetido à cirurgia bariátrica, então que tirou aquela parte do estômago onde é absorvido mais a vitamina B12 e onde produz o ácido que vai facilitar a absorção do ferro. Além disso, a gente pode ter anemias por destruição das células sanguíneas, são as anemias hemolíticas, quer sejam autoimunes, quer sejam congênitas ou genéticas. Então, as causas são infinitas. O que se deve fazer é, detectado a anemia, proceder a uma investigação, de preferência com um especialista, um hematologista. Olha só, eu vou contar, doutora Carla, que acabou a bateria do iPad, acho que a culpa é minha, tá? A gente disse que tinha um monte de perguntas. Então, assim, eu vou continuar conversando com a doutora, mas vocês podem mandar todas as perguntas, que daí eu vou lá no consultório da doutora Carla pra gente continuar respondendo, porque as pessoas têm muitas dúvidas, né? Também tinha uma pergunta assim, quem é gordinho? Não é, tem anemia? Pode ter, né? Porque as pessoas acham assim, o anêmico é magrinho. Não tem nada a ver, né? Não, não tem nada a ver. Porque, na verdade, até o grau extremo de desnutrição, quando a desnutrição é proteico-calórica e não por perda e não por deficiência isolada de algum nutriente, tipo ferro, vitamina B12, a pessoa não tem anemia. Então, às vezes, você identifica pessoas com grau severo de desnutrição sem uma anemia importante. Para você ter anemia, você tem que ter perda daqueles elementos que são os responsáveis pela incorporação do ferro, pela fabricação da célula vermelha, do eritrócito.